Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei a que momento você está assistindo essa videoaula. Eu me chamo Sandro Miguel, sou acadêmico do 9º semestre do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco. Lá também sou monitor de Direito Penal e também sou estagiário do Ministério Público Federal. Hoje estamos aqui a convite do DACLOB para tratar de um assunto que é de suma importância, de suma relevância em diversas provas e concursos, OAB e tudo mais. É o tema da culpabilidade. Vamos lá, vamos a um conceito. O que seria culpabilidade? A culpabilidade ela pode assumir três facetas no nosso direito penal. A que nós vamos estudar hoje é aquela que diz respeito ao seguinte fato: ao juízo de reprovação pessoal que recai sobre o autor de um fato típico ilícito que, podendo se comportar conforme o direito, opta livremente por se comportar de modo contrário a ele. Então, um juízo de reprovação pessoal. Ele não recai sobre o fato, e sim sobre a pessoa. A culpabilidade é intrínseca ao ser humano que praticou o fato típico ilícito. Vamos lá falar um pouco também de reprovabilidade e livre-arbítrio. Por quê? A culpabilidade ela está atrelada à noção de reprovabilidade. Nesse sentido que nós trazemos aqui, culpabilidade é reprovabilidade. Por quê? Porque o agente era livre, daí o livre-arbítrio, para praticar, para andar conforme a lei. Só que ele opta livremente por se comportar de modo contrário a ela, sem nenhuma justificativa. Por isso que daí nós temos um livre-arbítrio e essa reprovabilidade decorre desse livre-arbítrio. Bom, a culpabilidade ela vai restar afastada em três hipóteses, que são a inexigibilidade de conduta diversa, a ausência da potencial consciência da ilicitude e a inimputabilidade. Vamos a elas agora. Imputabilidade. Imputabilidade, o que significa isso? É você poder atribuir responsabilidade penal a alguém. Francisco de Assis Toledo não chamava de imputabilidade, e sim de atributividade. É a possibilidade de você poder atribuir responsabilidade jurídica a alguém. E essa imputabilidade, ela vai restar afastada em três hipóteses também, que é a doença mental, a menoridade e também a embriaguez, desde que completa e fortuita. Vamos a ela também, a elas. Só para trazer, e o indígena, né? Há sempre essa discussão, o indígena é imputável, é inimputável. Amigos, não há, eu gostaria de deixar claro aqui, que não há nenhuma hipótese específica de inimputabilidade para o indígena. Isso não existe. Os indígenas, eles são imputáveis como nós. Não há nenhuma hipótese de inimputabilidade específica que diz o indígena é inimputável, segundo a posição majoritária do STF. Posto isso, vamos agora à menoridade. Bom, todos nós sabemos que a maioridade penal é a partir dos 18 anos. Isso está tanto no Código Penal quanto na nossa Constituição Federal. Perfeito. E qual que é o critério que o Código Penal utiliza? O Código Penal utiliza, se vocês quiserem anotar aí, o critério biológico, cronológico, etário. O que significa isso? Basta que você afira, no momento da prática delituosa, a idade do agente. Ora, se ele é menor, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional equiparado a crime. A ele não é aplicada pena, e sim medida socioeducativa. E se ele for maior de 18 anos, o que vai ser aplicado a ele? Uma pena. Uma medida de segurança. É importante a gente destacar que o menor não pratica crime, o menor pratica ato infracional equiparado a crime. E também ele não é aplicado a pena, e sim medidas socioeducativas, que tem mais um caráter não de puni-lo efetivamente, mas sim de reeducá-lo.
E a doença mental? A doença mental está lá no artigo 26 do Código Penal e eu tenho algumas ponderações para fazer. Eu vou fazer a leitura do artigo aqui e gostaria que vocês aí me acompanhassem também. Olha o que ele vai dizer o artigo 26 do Código Penal. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Eu falei para os senhores que na menoridade, quando nós falamos da inimputabilidade por menoridade, o critério era o etário. Basta eu aferir a idade do agente no momento da prática da conduta delituosa. Perfeito. Aqui o critério é biopsicológico. E há alguns termos aqui que nós temos que levar em consideração. Por exemplo, esse, entender o caráter lícito do fato. O que significa isso no artigo 26? Significa que o agente não sabe o que faz. Ele não tem ideia do que ele está fazendo. E tem outro trecho interessante, outro termo interessante que é utilizado para esse mesmo artigo. Determinar-se de acordo com esse entendimento. O que o código quer dizer para nós aí? O agente, ele sabe o que faz, mas ele não consegue se controlar. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. O cleptomaníaco. O cleptomaníaco sabe que furtar eu ia falar pecado, mas além de pecado, é também um crime do artigo 155 do Código Penal. Então, o cleptomaníaco, ele sabe que furtar é crime. Ele pode não saber que a pena é de 1 a 4 anos e tudo mais, mas ele sabe que furtar é crime. Mas ele não consegue se controlar. Então, isso seria o não consegue determinar-se de acordo com esse entendimento. Qualquer doença, eu estou falando qualquer delas, em tese, pode ensejar a inimputabilidade. Outro ponto a ser observado aqui para os senhores. Ao doente mental é aplicada medida de segurança. As medidas de segurança vão ser tratadas em momento oportuno, mas eu gostaria de fazer algumas ponderações aqui. Não existe condenação à medida de segurança, tá? A palavra condenação. Não existe condenação à medida de segurança. O que existe é uma absolvição com a imposição de medida de segurança, que é a nossa tradicional chamada no direito processual penal de sentença absolutória imprópria. Por que ela é imprópria? Porque ela absolve, só que ela aplica medida de segurança. Nós sabemos, e os senhores acredito que saibam também, que sanção penal é o gênero, de qual as duas espécies são a pena e a medida de segurança. Vamos agora ao parágrafo único do artigo 26, que lá vai trazer uma coisa também interessante para a gente. Olha o que vai dizer o parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Se você tiver com seu código, grife esse de 1 a 2 terços, que é importante. Tem provas que cobram somente o quanto. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Pessoal, fazendo um paralelo com o caput do artigo 126 e o parágrafo único. O artigo 126 caput ele vai dizer inteiramente incapaz. Já o parágrafo único vai dizer não era inteiramente incapaz. O parágrafo único do artigo 23 trata do nosso querido semi-imputável, ou chamado por alguns autores, doutrinadores, de fronteiriço. O que acontece? Não é inteiramente incapaz, ele possui uma parcial capacidade de entendimento. Dessa forma, ele é condenado e a pena dele é reduzida, como eu falei para os senhores grifarem aquele quantum de redução de pena. Mas a critério do juiz, essa pena pode ser substituída por uma medida de segurança. Então vamos lá. Por que o 26 caput fala daquele cara que ele é inteiramente incapaz, que é o doente mental? Nesse caso, é o inimputável verdadeiramente falando. Nesse caso, ele não é condenado, porque não tem culpabilidade. O doente mental, pessoal, ele não tem livre-arbítrio, entendeu? Então, nesse caso, ele não é condenado. Por quê? Porque ele não tem culpabilidade. Para eu poder condenar a pessoa, eu tenho que ter uma culpabilidade. Nesse caso, como eu não tenho culpabilidade, ele é absolvido e a ele é aplicado uma medida de segurança. Perfeito? Legal. Parágrafo único do artigo 26, você vai ter o semi-imputável, ou seja, ele é parcialmente imputável. Ele tem uma quantia, mesmo que mínima, de culpabilidade.
Prestem atenção nisso. Então ele pode vir a ser condenado com a redução de pena e essa pena ela pode ser substituída. Entenderam? Espero que os senhores estejam compreendendo e anotando tudo que eu estou falando aí, viu? Vamos lá. No Brasil, gostaria de frisar uma coisa. Não é permitido, foi abandonado o sistema do duplo binário. Anotem aí, não é permitido no Brasil o sistema do duplo binário. O que é o sistema duplo binário? É a aplicação concomitante de pena e medida de segurança. Não pode, é vedado no Brasil. O nosso sistema é o sistema vicariante. O que quer dizer? Ou você aplica pena ou você aplica medida de segurança. Nunca, jamais as duas sanções penais. Perfeito? Vamos falar agora de matéria de embriaguez, né? Todo mundo na faculdade sabe como que é esse negócio de embriaguez, só que é um negócio perigoso, viu, gente? Não é todos os casos de embriaguez que vai restar afastada a sua culpabilidade. Não é em todos os casos de embriaguez que vai haver a inimputabilidade do agente pela embriaguez. Amigos, o que eu quero dizer? A culpabilidade só vai ser afastada em decorrência da inimputabilidade por embriaguez, nos casos em que essa embriaguez ela é fortuita. O que é fortuita? O agente não teve a intenção de se embriagar. Não teve. Por exemplo, colocaram droga na bebida dele sem que ele soubesse. E completa. Essa embriaguez tem que ser fortuita e completa. Em matéria de embriaguez, é importante frisar que prevalece a teoria da ação livre na causa, ou como alguns chamam, no caso, grande maioria, chama actio libera in causa. Ou seja, em matéria de embriaguez, o livre-arbítrio do agente, ele é aferido no momento da ingestão da bebida, e não no momento da prática da conduta. Ou seja, na causa, vamos supor, o agente se embriaga para cometer um crime, a chamada embriaguez pré-ordenada, que constitui uma agravante. Então ele se embriaga para cometer o crime. No momento que ele está se embriagando, ele é livre para optar em fazer ou não fazer aquilo, mas ele opta por fazer. Em decorrência dele estar embriagado, ele pratica um crime. Nesse caso, ele não tem como alegar, olha, eu estava bêbado, por exemplo, na hora que eu cometi o crime, eu sou inimputável. Não! No momento da ingestão da bebida, ele era livre. E mesmo assim, ele optou por ingerir a bebida alcoólica e praticar o crime. Nesse caso, então você transfere a aferição da imputabilidade para o momento da ingestão da bebida. Teoria da actio libera in causa. Alguns doutrinadores sustentam que essa embriaguez não é somente proveniente de álcool, cerveja, uísque, vodka e tudo mais. Drogas também seriam aptas a gerar essa embriaguez. Embriaguez patológica. Qual que é essa embriaguez? É aquela patológica, patologia, doença. Aquela pessoa que tem o vício de se alcoolizar todos os dias. A pessoa gosta de um pileque mesmo, gosta de beber. Como que a gente faz com essa pessoa? Afasta ou não afasta a culpabilidade dela? Amigos, a Organização Mundial da Saúde, ela entende que a embriaguez, no caso patológica, é uma doença. Então, vai afastar a inimputabilidade? Pode afastar? Eu digo aos senhores, pode, mas não por embriaguez. Pode afastar por doença mental. Lembra que eu disse que, em tese, qualquer doença pode gerar inimputabilidade? Então fica essa observação, pessoal. A embriaguez patológica, ela pode afastar a culpabilidade pela inimputabilidade do agente? Pode. Mas nesse caso, não será por embriaguez, e sim por doença mental. Porque os senhores lembram, acredito eu, que eu falei alguns minutos atrás, se você voltar no vídeo aí você vai ver, que eu falei que a inimputabilidade, em tese, pode ser gerada por qualquer doença. Perfeito? Tudo vai depender do caso concreto. Vamos falar agora, vamos mudar. Então eu trouxe, vamos recapitular um pouquinho também, para o senhor não ficar perdido aí no momento do seu estudo. Então, nós estamos falando das causas excludentes da culpabilidade. Nós acabamos de estudar a inimputabilidade por menoridade, por doença mental e por embriaguez, completa e fortuita. Perfeito. Vamos falar agora da inexigibilidade de conduta diversa. Perfeito.
A ideia nesse caso, vou falar para os senhores, é poder exigir outra conduta do cidadão. Ou seja, o cidadão, é aquela ideia que eu trouxe no início, o cidadão podia se comportar de tal modo, de um modo legal, de um modo amparado pelo direito, mas ele opta livremente por se comportar de modo contrário a ele. Perfeito? Daí vem a sua reprovabilidade. Você não vai encontrar, você pode olhar aí no seu código, vou até pegar o meu aqui, você pode olhar no seu Código Penal inteiro. Não vai ter lá uma seção falando da inimputabilidade, não vai ter lá falando da inexigibilidade da conduta diversa. Não vai ter. Mas dois institutos materializam a inexigibilidade de conduta diversa. Vamos a ele. Quizás você não vai encontrar no Código Penal o escrito inexigibilidade de conduta diversa como um capítulo, uma seção. Não tem dessa maneira expresso lá. Mas você vai encontrar dois institutos. E esses institutos materializam a inexigibilidade de conduta diversa. O primeiro deles está no artigo 22. Pega seu código aí e faz a leitura comigo. Coação irresistível e obediência hierárquica. Olha o que ele vai dizer. Na verdade, aqui estão os dois. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punido o autor da coação ou da ordem. Perfeito. Vamos lá então. Um exemplo de coação moral irresistível. Amigos, imagine o seguinte, você tem um gerente de um banco e você tem do outro lado uma quadrilha especialista em roubar bancos. A quadrilha, ao invés de ir ao banco e saqueá-lo, o que ela faz? Ela sequestra a família do gerente, liga para o gerente e diz: gerente, estamos aqui com a sua família. Se o senhor não entrar naquele banco, abrir o cofre, pegar uma X quantia de dinheiro para nós vamos matar todo mundo. Agora eu pergunto aos senhores, vocês, na condição, na qualidade do gerente, não entregariam o dinheiro ou deixariam a sua família morrer? Olha, eu acredito que pelo bom senso vocês pegariam o dinheiro. Nesse caso nós temos uma coação moral irresistível. Nesse caso, não era possível exigir do gerente uma conduta diversa do que aquele tomou, que foi pegar o dinheiro do banco e entregar aos bandidos para salvar sua família. Perfeito? Nós fazermos uma diferenciação nesse momento entre a coação moral irresistível e a coação física irresistível. No primeiro, nós temos uma vontade viciada e a exclusão da culpabilidade. No segundo, que é a coação física, o fato é atípico. Por quê? Porque aí você não tem nem vontade. Então a coação física irresistível torna o fato atípico porque o agente não tem vontade, logo ele não tem a conduta, o fato é atípico. Então, e na coação moral irresistível, você tem a vontade, só que viciada. E por essa vontade ser viciada e você não poder exigir do agente que se comportasse de outro modo, senão aquele que ele se comportou, há a exclusão da culpabilidade. Perfeito? Vamos falar agora um pouco de obediência hierárquica. Quando você fala em hierarquia em sede de direito penal, nós estamos falando de vínculo de direito público. Para você ter a obediência hierárquica, são 3 requisitos. Você tem que ter esse vínculo de direito público entre um funcionário público hierarquicamente superior e o seu subordinado, e tem que ter uma ordem não manifestamente legal. Isso é preciso frisar. Vamos olhar novamente aqui o artigo 22, grifem aí, não manifestamente legal. A ordem tem que ser não manifestamente legal. Porque se essa ordem for manifestamente legal e o subordinado cumprir, a culpabilidade não vai restar afastada. É preciso que os senhores prestem bem atenção nesse detalhe. Então você tem funcionário público, você tem um superior e um subordinado, e você tem uma ordem não manifestamente legal. Esses são os requisitos da chamada obediência hierárquica. E qual que seria a diferença entre a obediência hierárquica e o estrito cumprimento do dever legal? Pessoal, estrito cumprimento do dever legal, nós sabemos que essa palavra legal, ela assume um sentido amplo. Ou seja, pode ser lei ou qualquer ato normativo geral e abstrato. E o estrito cumprimento do dever legal, ele exclui o quê? A ilicitude do fato. Ao passo que
a obediência hierárquica, a ordem decorrente de uma obediência hierárquica, ela é uma ordem individualizada, concreta, para determinado agente, para determinado subordinado, no âmbito da administração pública, pois é relação de direito público, como eu já falei. E nesse caso, a excludente é de culpabilidade, perfeito? Vamos lá, e se o vínculo for CLT? Meus amigos, se o vínculo for CLT, o vínculo de direito privado, não há que se falar em exclusão da culpabilidade. Porém, alguns autores admitem as causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Mas só para ficar frisado isso para vocês. Se for vínculo de CLT, vínculo de direito privado, não há que se falar em exclusão de culpabilidade. Só que alguns autores admitem as hipóteses, né, as causas, que não possuem, no caso, um rol taxativo, de causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Caminhando para o final, vamos falar de potencial consciência da ilicitude. Amigos, a ausência da consciência da ilicitude, ela é uma atenuante. Ela está prevista lá no rol de atenuantes. Ou seja, o agente não sabia que aquilo era ilícito, só que ele tinha a capacidade de saber. Porque ele foi negligente, por exemplo, não buscou esse conhecimento. Então, nesse caso, nós temos uma atenuante. E a ausência da potencial consciência da ilicitude. Nesse caso, nós estamos diante de um agente que ele não tem nem essa aptidão para saber, para conhecer que aquele fato, para saber que aquele fato é ilícito. Nesse caso, exclui-se a culpabilidade, a ausência da potencial consciência da ilicitude. E exclui a culpabilidade porque você já deve ter ouvido falar, erro de proibição invencível ou inevitável. O agente não tem nem a aptidão para saber que aquela conduta é ilícita. Um exemplo, imagine uma tribo indígena e lá eles têm a seguinte tradição, cultura. Nascem duas crianças gêmeas, eles têm como sendo a personificação do bem e outro eles têm como a personificação do mal. E no caso eles matam a criança que eles acreditam ser a personificação do mal, no caso a segunda criança. Nesse caso, tendo-se em vista que é uma tribo indígena que não fazem nem ideia da existência do direito em sociedade, são totalmente exilados, não tem como você exigir de um agente desse que ele não tem nem a potencial consciência da ilicitude, ele não tem aptidão para adquirir a consciência que aquilo é ilícito perante a sociedade. Então, nesse caso, a culpabilidade resta afastada por erro de proibição invencível e inevitável. Pessoal, por fim, vamos falar de co-culpabilidade. O que seria co-culpabilidade? É você dividir a reprovabilidade da conduta do agente com a sociedade. É o direito a admitir que a sociedade teve um pouco de participação na conduta daquele criminoso. Ou seja, o agente que praticou o delito, ele nasce numa família totalmente desestruturada, em um ambiente totalmente criminógeno, sem oportunidades para se instruir, para ter uma vida digna, em razão da ausência do Estado e também da sociedade, a falta de solidariedade que um tem com o outro. Então, nesse caso, o que acontece? Você admitindo, não estou falando aqui, não se fala, na verdade, essa teoria, que o agente é vítima da sociedade. Não, ninguém está falando isso, porque se ele fosse vítima da sociedade, restaria excluída a sua culpabilidade, nessa ideia de co-culpabilidade. Nesse caso, é somente admitir que a sociedade teve um pouco de participação na conduta daquele criminoso, devido à omissão do Estado ou da própria sociedade mesmo. Nesse caso, a solução que a doutrina traz seria a incidência das atenuantes genéricas do artigo 66 do Código Penal. Nesse caso, condena-se o criminoso, só que diminui-se a sua pena com a incidência dessas atenuantes genéricas. Pessoal, terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula. Nós iremos nos encontrar em outras oportunidades. Estudem bastante. Qualquer dúvida estou à disposição. Agradeço novamente ao Daclobo pela oportunidade e espero encontrar os senhores em mais uma videoaula. Logo menos estaremos voltando, viu? Estudem e até mais. Tchau, tchau.